Eu queria trazer para esse nosso bate-papo, falando da CPI da Covid, o Lucas Aragão, analista político da Arco Advice, para comentar os desdobramentos desta comissão da CPI. Lucas, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Já quero te fazer uma provocação, já provoquei o Diogo Schelp aqui, sobre a pressão, né, do G7, dos opositores em cima do general Pazuello, e também da organização do governo em passar orientações para o general para que ele não caia em nenhuma pegadinha. Oi, William, bom dia, prazer falar com todos aqui. O Pazuello com certeza vai ser o ministro, ex-ministro no caso, convidado dessa semana, que vai ter um ambiente mais hostil dentro da CPI, sem dúvida alguma. Vão questioná-lo muito sobre a questão em Manaus, sobre a falta de oxigênio, vão questioná-lo sobre como foi o processo interno do Ministério da Saúde, também nas conversas com o Palácio para comprar as vacinas, qual foi o processo decisório para escolher A, B ou C, nas negociações com os países. Os outros são perfis um pouco diferentes. O Mandetta, até que já foi deputado federal, conhece muito bem como funciona o Congresso Nacional, tem amigos ali, vai adotar um tom crítico, mas ele não é visto como um inimigo ali por parte dos senadores independentes e de oposição. O Nelson Teich, que passou pouquíssimo tempo, deve ter um clima um pouco mais ameno, e o Pazuello com certeza vai ser o depoimento mais hostil e que mais preocupa o governo. A oposição tem uma estratégia de fazer um depoimento muito longo para cansá-lo e para ver se em algum momento ele pode soltar alguma coisa ali que seja utilizado como instrumento político e também para avançar as investigações. Zé, essa é a leitura que em Brasília estão fazendo, de que a peça-chave nessa semana é o Pazuello? Ou você enxerga de uma outra forma? Eu já conversei, inclusive, com o pai do Lucas, uma fonte muito importante. É verdade, é por aí mesmo. A ideia da CPI é definir ali uma linha de comando no governo. Como o governo, como o presidente Jair Bolsonaro reage às informações do próprio núcleo de poder e de decisão, no caso ao combate à pandemia, e a partir daí, essa iniciada ali desde Mandetta, do que ele tentou no início, do que ele não conseguiu, e em seguida do que aconteceu, para chegar no Pazuello, que é o que obedece, sim, segundo palavras dele, né? Então a ideia é essa, formar ali na CPI uma ideia de comando e a partir daí definir os pontos de investigação mais precisos, uma aproximação. Bom, nós temos também a participação do Queiroga, né, na quinta-feira, e aí vem o questionamento sobre a vacina Sputnik V, a demora da liberação da Coronavac, e vem a participação da Anvisa, que foi muito criticado, né, quando falavam do uso político dela. Isso vai ser abordado pela oposição de uma forma muito enérgica. Inclusive, William, acho que no domingo pela manhã, eu conversei no telefone com o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da pandemia. A gente fez uma entrevista com ele, aos nossos clientes aqui da Arco Advice, e ele se mostrou muito interessado no depoimento do Barra, do presidente da Anvisa. Disse que, na opinião dele, talvez fosse o depoimento mais importante da semana, para entender como foi o processo interno ali da Anvisa. A Anvisa é uma agência reguladora, como é a ANAC, que regula a aviação civil, como é a ANA, que regula água e saneamento. A Anvisa é de vigilância sanitária, né, das nossas questões de medicamentos. Então, tem muita preocupação sobre o uso político das agências. Agora, quem está em Brasília há muito tempo sabe que nomeações políticas para as agências não vem de hoje, não é novidade alguma. As agências, desde que foram criadas ali pelo Fernando Henrique, elas têm sido utilizadas de maneira, não vou dizer integral, mas muito constante. E agora, eu percebo que a Anvisa, apesar de ter nomeações que vieram sim de sugestões políticas, dentro do parlamento, eu vejo que existe um respeito pelo processo que a Anvisa teve ao longo desses últimos meses, que não teve nenhuma pressão, pode ter tido pressão, mas que não teve nenhuma decisão precipitada da Anvisa nesses últimos meses em relação às vacinas. A própria Sputnik, que a Anvisa negou o registro, né, nos últimos dias, dentro do parlamento há um entendimento que
de fato, a Sputnik não enviou os documentos necessários, não apresentou informação adequada para que tivesse o seu uso autorizado. Agora, é um depoimento muito interessante de escutar, o do Barra, porque vai dar ali um pouco de transparência, de visão, de claridade sobre o processo interno da Anvisa, que muita gente se questiona como foi utilizado, apesar de hoje, pelo menos com as informações que tem, não gerar dentro do parlamento grandes incômodos. O que o Lucas está falando, Zé, eu acho que é muito pertinente, porque a gente sabe, né, da influência do governo nessas agências, as nomeações, mas assim, o presidente, ele não nomeia um corpo técnico inteiro da Anvisa. E, na verdade, as vacinas, por exemplo, no caso da Sputnik V, unanimidade, tá bloqueada. Então, assim, o presidente da Anvisa também, ele vai com o suporte técnico desses laudos para se defender. Fala assim, por que não comprou, por que não autorizou a vacina X? Porque eu tinha um laudo técnico que não me permitia isso. Então, assim, essa coisa do uso político da agência, eles quebram esse discurso quando apresentam um laudo técnico. Tecnicamente não era para se fazer uso político de uma agência, né? Lucas tem toda a razão, eu acompanho esse processo. Lucas, com a privatização de setores como o setor de telecomunicações, o setor de energia elétrica, de água e tal, foi preciso criar as agências. O PSDB acertou. Mas a ideia foi muito boa e na hora de colocar em prática houve interferência política. Para se ter uma ideia, os diretores de uma agência têm mandato, ou seja, não são demissíveis e não coincidentes com os presidentes da República. Ou seja, um presidente vai, no mínimo, conviver por 2 anos com o diretor de uma agência. Aí a gente vê o seguinte, na área de mineração, onde está a agência? Que não impediu essas barragens, como em Brumadinho, como lá em Itabira, não foram fiscalizadas, quer dizer, onde estava a agência. Nos ônibus, a gente anda em ônibus aí, com carroceria de caminhão, suspensão de caminhão, ônibus urbanos, quer dizer, isso a agência teria que investigar. Cadê a NTT e outras? Só que a Anvisa, ela lida com uma situação de muita responsabilidade. Medicamentos, vacinas, alimentação, suplementação alimentar, tudo que envolve a saúde, até alguns objetos passam pela Anvisa. E eu acho que a Anvisa tem cumprido um bom papel. Eu antecipei ali a possibilidade, olha, nós não podemos esperar saída política da Anvisa. Nós esperamos que a Anvisa analise tudo isso que eu falei, e agora é a vacina de uma maneira técnica e responsável. Sim, como agência reguladora. E não pode ter dúvida. Sim. Esta é a diferença. José Maria Trindade, direto de Brasília, está com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan. Obrigado, ótimo dia. O nosso querido Lucas Aragão, analista político da Arco Advice, queria agradecer aos dois. O Lucas fez sinal e querendo concluir. 30 segundinhos, Lucas. Um comentário rápido. Anvisa, por exemplo. Eu estou aqui em Brasília, nasci aqui em Brasília. Uma coisa que eu nunca vi em Brasília é quando todo o corpo técnico da Anvisa, ou seja, todos os técnicos, todas as gerências apontam para a mesma direção e os diretores da Anvisa vão e discordam. Isso não acontece porque senão eles ficam queimados dentro da agência e dependem desses técnicos para fazerem seus votos. Então, no caso da Coronavac, da Sputnik, foi isso que aconteceu. Todo o corpo técnico chegou numa decisão. E aí os diretores simplesmente deram voz a essa decisão do corpo. Obrigado, Lucas. Zé, obrigado aí. Ótima semana para você, tá bom?